Falasse um pouquinho sobre essa questão do e-commerce, como que é mais do que isso, né? Você não precisa ter visibilidade. Você mesmo, até hoje, você não é a cara da Francisca. Não sou. Eu não apareço na Francisca. Na verdade, eu acredito que quando você vai criar um negócio, principalmente o e-commerce, é pautado em 3 pilares: método, ferramenta e mentalidade. Método, as estratégias que você vai utilizar para vender. Ferramentas, um e-commerce, um site, né, uma plataforma, ou Instagram, ou WhatsApp, um canal de venda. E mentalidade, porque se você não trabalha a mentalidade empreendedora, acontece isso, de achar coisas. Eu falo que tem uma cobrinha no ouvido das pessoas. Tá? No ouvido de todo mundo tem uma cobra. Às vezes ela está em formato de marido, às vezes está em formato de sogra, às vezes é uma própria voz, é a cobrinha ali. A gente não consegue matar a cobra, mas você tem que silenciar essa cobra para conseguir ter sucesso de verdade. E aí, quando se fala em e-commerce, por exemplo, eu tenho alunas que não criaram e-commerce ainda, mas com método e ferramenta, método Live Shop, método Story Shop, método Live Boom, ferramenta Instagram, com quantos seguidores? 200, 500, fazem 100 vendas. Porque a grande diferença não é quantos seguidores você tem. A grande diferença é o que você faz com a audiência que você tem. Exato. Até porque sabe? tem gente que tem milhares de milhões, né? E não vende. E não vende nada. A gente conhece casos de pessoas que o pessoal vai lá, investe, fala, nossa, essa influenciadora aqui tem milhões de seguidores, vai vender horrores. E na hora de abrir o carrinho... Tem outras também que são fenomenais. Por exemplo, a Boca Rosa, né? Tô vendo o gloss aqui da Boca Rosa, chefa. A gente tava passando aqui, tá sempre na mesa, o pessoal sabe que eu uso A bastante. Bia é fenomenal, por exemplo. Ela é uma explosão de venda. A Bia, os produtos que ela toca, que ela coloca, ela vende, né? Então, tem esses 2 pontos. E aí, por você ver pessoas com grande audiência vendendo, automaticamente a cobrinha vem e fala, só vende quem tem audiência. Só vende quem tem isso, quem tem aquilo outro. Hoje em dia é muito fácil você criar um e-commerce. Tem ferramentas como Nuvem Shop, Loja Integrada, Trail, Shopify, que você consegue começar uma loja online com R$50. Entende? Então, assim, não é mais como era antes. E essas plataformas, elas são como Instagram. Então, você arrasta para cá, arrasta para lá, sobe a foto, edita, digita, e qualquer pessoa pode começar o negócio. Tá certo que, ao longo do tempo, você vai se profissionalizar, você vai buscar ferramentas mais robustas para ganhar escala. Mas a melhor maneira de você testar, entender e fazer funcionar é assim. Eu tenho alunas que já vendiam mais de R$100 mil utilizando uma ferramenta de R$150, R$200. Então, mais uma vez, né, não é só a ferramenta, é muito mais a estratégia que você utiliza. Com certeza. Você falou isso da cobrinha, e fui até buscar aqui no meu Instagram, tem um post que eu já fiz dezenas de vezes. Sempre que eu faço, tem mais curtida do que antes, porque todo dia chega gente nova no Instagram, mas é sobre uma ideia de um autor chamado Steven Pressfield. Ele tem 2 livros dos quais eu gosto. Um é O Portões de Fogo, que é um romance baseado na história da Batalha de Termópilas, aqueles 300 de Esparta que resistiram à invasão persa, onde morreram até o último homem, né, o Leônidas era o general, e o rei. E o outro é um chamado A Guerra da Arte, onde ele fala que tudo que você quer fazer, aparece uma voz na sua cabeça falando para não fazer. Ele chama essa voz de resistência. E ele diz que você sempre tem um combate contra a resistência. E toda vez que a resistência ganha uma batalha, ela fala não, você não faz, ela fica maior e mais forte. Até um ponto onde você não vai fazer mais nada se ela vencer muitos combates. E o contrário também acontece. Toda vez que você ganha uma luta contra a resistência, ela fica menor e mais fraca. Mas ela nunca desaparece. A luta nunca termina. E tem gente que deixou a resistência ganhar tantos combates que a pessoa não faz mais nada. A hora que você diz, dá para abrir um e-commerce com R$50, a resistência está gigante lá falando. Você não sabe nada de internet. Você não tem R$50. Você gastou no lanche do McDonald's. Você não tem audiência. Você não sabe nada de rede social. Enfim, a resistência dá uma série de motivos a pessoa não faz. Agora, se ela tem várias pequenas vitórias, a resistência está menor, às vezes ela ouve isso, dá para criar um e-commerce com R$50. A resistência fala alguma coisa, mas você não sabe tal coisa, ela pensa, mas eu vou aprender. Ela corre atrás. Porque hoje tem muito conhecimento por aí para o pessoal correr atrás. Até porque, Bruno, quando você começou aqui na internet, você sabia tudo que você sabe hoje? Não. E você, Malu? Parece. Não sabia nada, na verdade. Se bobear, a gente ainda não sabe, né? Se bobear, nós 3 ainda não sabemos tudo, né? A gente continua aprendendo o tempo inteiro. Não, e até tem uma pergunta para você, porque hoje, indiscutivelmente, é muito mais fácil do que lá atrás. Sim. É muito mais fácil. Só que existem 2 lados da mesma moeda aí, porque como era mais difícil, menos gente começava.
Hoje, como é mais fácil, muito mais gente começa. E esse é o ponto da internet. Por ser um mercado muito livre, tem muita competição. Tanto que os maiores nomes da internet há 10 anos não são os maiores hoje. E provavelmente os maiores hoje não serão os maiores no futuro. Se eu pego a educação financeira, o cara que era os maiores lá atrás, há 10 anos, o único que está entre os maiores ainda é o Gustavo Cerbasi. Que foi um fenômeno, né? Que conseguiu se manter ao longo do tempo. Como que você fez para que seu e-commerce ele não ficasse pelo caminho? Porque você tem uma posição de destaque hoje. E como você disse, você nem aparecia. Você começou a aparecer muito depois. Eu comecei a aparecer por causa da Bianca. Começou a me pressionar, mas mesmo assim eu não apareço na Francisca porque eu não... Na verdade, assim, gente, eu não amo semi-joias, eu não amo joias, eu não amo acessórios. Eu amo vender. E eu amo vender qualquer coisa. Então, esse é o ponto porque eu não aparecia. Mas o que acontece, Bruno? Eu sempre fui muito visionária, eu sempre enxerguei as coisas muito à frente. Então, quando a Francisca começou ali na morte do Orkut, no nascimento do Facebook, eu estava lá. A morte do Orkut, entendeu? Eu entrei no Facebook, quando eu entrei no Facebook, eu fazia post que dava 1000 compartilhamentos. Então, eu cresci muito nesse período. Nossa, aí depois, é muita coisa mesmo. Sim. Vai olhar o Facebook hoje. Mas era assim antes. E aí, quando nasceu o Instagram, a Francisca no Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores, quando nasceu o Instagram, eu estava lá. E agora eu tô sofrendo muito porque eu não peguei o boom do TikTok. Inclusive, todo dia eu falo, putz, como é que o Bruno já tem esse monte de likes e coisas aqui no TikTok? Você não viu o E eu OnlyFans, perdi. como é que tá? Mando muito. Inclusive, mentira, o cupom do OnlyFans aqui, Francisca 10. Desconto pra vocês lá, hein, gente? Aproveita. Mas Francisca não é o nome da mulherzinha lá. Tá? Melhor custo-benefício. E aí eu comecei a me perguntar, por exemplo, como é que eu perdi o time do TikTok? Na verdade, eu não perdi o time, mas eu ainda tô em tempo. Inclusive, essa semana eu consegui verificar a conta da Francisca e da Sabrina. Tô mó feliz. Mas foi sempre isso de enxergar as oportunidades e ir nelas. Assim como eu fui no marketing digital há 7 anos atrás, 5 anos atrás, eu comprei o Fórmula em novembro, e em novembro eu apliquei para poder entrar no Mastermind do Érico. Assim como agora vou lançar o aplicativo da Francisca Joias. Então, é estar um passo à frente. Porque, ao mesmo tempo que a internet é a rua mais movimentada do mundo, aqui é o seguinte... O melhor momento para você entrar foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Aqui na internet é muito mais de time, sabe? É muito mais de você estar e entrar no tempo certo do que você ter todo o conhecimento. É muito mais de vir para o movimento do que já ter o conhecimento para depois entrar. E se a gente for falar em loja física, em todas essas estruturas, em concorrência, eu concordo quando você fala que tem mais concorrência, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num mercado muito novo. Sim. E isso dá muitas oportunidades para todo mundo. Então, se você começar a olhar a entrada de grandes negócios para o e-commerce aconteceu 2 anos atrás. Estima-se que nos últimos 2 anos, falando em nível de venda através de produtos físicos através da internet, estima-se que a gente cresceu 5 anos em 2 anos. Que todo o amadurecimento da cadeia como um todo aconteceu assim. E é uma cadeia, né? É um mercado muito novo e tem oportunidade para todo mundo. E é muito legal que, assim, quando você está na internet e monta um e-commerce, não depende da cidade que você mora, não depende de quantos habitantes tem, não depende necessariamente de quanto você tem para investir. Tem vários fatores que não dependem. Antigamente, para você ter sucesso com uma loja, você precisava estar no shopping, você precisava estar na 25, você precisava estar na Uruguaiana, ou naquelas ruas legais lá de Ipanema para ter uma loja. Hoje, não. Você pode começar de dentro da sua casa, né? Na sua velocidade, no seu tempo, porque as oportunidades são iguais para todo mundo. As oportunidades da internet é igual para todo mundo. E a mesma coisa, não significa que você vai entrar com um site hoje com milhões de reais e vai ter sucesso, assim como outra pessoa pode entrar sem nada e ter sucesso. Porque aqui na internet é sobre método, mentalidade e ferramentas. Se a gente for pegar até esse teu exemplo dos milhões, eu vejo algumas revistas que eu cresci lendo. Sei lá, você citou a Você S.A., por exemplo, Exame, e aí os caras publicam umas matérias, eu vou no Instagram... posso falar que eu saí na Forbes? Pode, claro. Eu vou no Instagram que eu tô me sentindo. E tem curtida, tem compartilhamento, o pessoal tá lendo, mas é muito menos do que eu tenho hoje.